Mano, imagina só essa situação. Você tá vivendo de boa assistindo TV, até que do nada passa um comercial de boneco infantil super inovador que promete ajudar as crianças até a dormir. Você, pai ou mãe, compra esse boneco pro seu filho e poucos dias depois ele desaparece junto do boneco. Você então desesperado, né, ali tentando fazer alguma coisa, achar a criança e tudo mais, vai fazer um BO, vai atrás da polícia e lá você descobre que isso não aconteceu só com a sua família e que também a situação é muito mais complicada, já que pelo que parece o boneco vinha com alguma coisa junto dele, alguma coisa nunca vista antes. Pois é, essa história do Analog Horror de hoje, chamado Alvarian Logs, essa ideia é muito da hora pra quem é das antigas, assim, assistir o Chuck, pro pessoal que gosta de Annabelle, essa coisa assim de ter uma entidade se apropriando de algum boneco. Apesar daqui, isso aí não ser nem 10% do problema, mas a gente vai chegar lá. Enfim, quero aproveitar aqui o começo do vídeo pra agradecer todo mundo que pôde ajudar na vaquinha da minha gata, que pra quem não sabe, ela tá doente. Tratamento dela, né? Tratamento de bichinho no geral é muito caro, eu não tava em condições de bancar sozinho, só que vocês tornaram possível a possibilidade de cuidar dela. Então eu quero agradecer realmente a todo mundo que contribuiu, a todo mundo que mesmo que falou que não tinha como contribuir, não sei o que, mas mandou ali mensagens positivas também, foi muito importante, foi muito bom pra mim. E é isso aí, mano, muito obrigado a todo mundo mesmo, de coração. Bora pro vídeo. A forma que a história desse Analog Horror aqui é contado é um pouco diferente dos outros, porque aqui enquanto a gente vai ter as fitas principais, né, os episódios principais da entrada 1 até a 5, no meio deles tem vários outros mini episódios que complementam a história, e esse primeiro aqui é justamente um deles. Amigos para Sempre é o nome desse primeiro episódio, e a forma que tudo isso aqui começa é bem enigmático, para dizer o mínimo. Primeiro que quando o vídeo abre, é mostrada a foto de um desenho que provavelmente uma criança fez, e nesse desenho tá a criança ali segurando a mão de uma entidade, uma parada muito sobrenatural, mano. Quem viu sabe. Mas enfim, o vídeo fica ali mostrando a foto até que ele corta e a própria aparece ali no meio da escuridão, no cantinho da tela. E ela começa a falar algumas coisas. Pois é, vocês entenderam alguma coisa? Nem eu. Mas isso é proposital e o que na real tá acontecendo é que o vídeo só tá invertido. Assistindo de trás pra frente, é isso que a entidade fala. Pelo que ela diz, dá a entender que alguma coisa estava impedindo ela de ser um amigo dessa criança. E seja lá o que rolou, essa coisa não impede ela mais. Agora, criança tendo amizade com o capeta não é uma coisa que pode acabar muito bem. E seguindo no vídeo é justamente uma tragédia que aparece. Um cartaz de desaparecimento. Dando uma olhada nesse cartaz, não tem tanta coisa assim pra tirar dele de informação logo de cara. Mas juntando algumas peças do quebra-cabeça, até que a gente consegue entender a maioria das coisas. Como na própria descrição do vídeo, que revela o nome dessa criança, que é Luke, que ele foi a primeira de muitas outras vítimas dessa entidade, a informação que ele tinha ganhado há pouco tempo o ursinho de pelúcia e que ele desapareceu segurando esse mesmo urso, o que não é nada suspeito, né, levando em consideração as coisas que a gente tá vendo, e até mesmo a própria foto da criança que tá censurada no cartaz a gente consegue descobrir aumentando o brilho do vídeo nos primeiros segundos. Pois é, tem um monte de coisa oculta aqui, só que meio que é isso por enquanto, né, como eu falei, esse é só um episódio curtinho, ele apresenta o boneco misterioso que tem uma possível relação com o desaparecimento da criança, uma entidade misteriosa também, enfim. A explicação mesmo da loucura que tá acontecendo vem agora com o próximo episódio. Aviso, se você estiver vendo esse vídeo, envie ele para alguém que você conhece. Espalhar a notícia é a única maneira de ajudar a esclarecer a situação abordada nesse vídeo. É tudo que a gente pode fazer. Esse próximo episódio então vai abrir com esse aviso e depois disso um texto aparece falando que as coisas que vai ser apresentado aqui vai ser dividido em segmentos cronologicamente para a gente conseguir entender bem a ordem dos incidentes. E é em 1989 onde tudo começa. Pelo que é falado, em 89 aconteceu uma coisa que acabou passando batido pela polícia e também pelo governo.
governo, e que essa coisa tem ligação direta com a série de desaparecimentos que começou a acontecer. Agora, que coisa é essa, você me pergunta? O anúncio e o lançamento de um boneco chamado Yuppie. É contado que quando esse boneco foi lançado, ele acabou sendo um tremendo sucesso regional, porque ele trazia uma tecnologia de gravação de voz que era super inovadora pra época, e também o mais surpreendente, que é você tá assistindo esse vídeo aqui e não ter dado like ainda, né? Pelo amor de Deus, deixa o like aí, cara. Bom, brincadeiras à parte, o mais surpreendente disso tudo é que todos os custos de produção e também de divulgação do Yuppie partiu de uma pessoa 100% anônima. Um doido aleatório que ninguém sabe quem é simplesmente lançou o negócio e deu super certo. Apesar do comercial que esse sujeito fez pra divulgar a boneca ser uma das coisas mais bizarras que eu já vi, mano. Eu falei que era um comercial duvidoso. Agora, como é que esse negócio que foi bancado com 2 clipes de papel e uma coxinha deu certo? É uma completa incógnita, mas deu. Enfim, aqui na tela final do anúncio é falado que essa coisa horrível tá sendo vendida a só apenas $40, que é uma boa grana, convenhamos, né? Mas caso o espectador tenha interesse de verdade e queira uma promoção, era só ligar pro número que tá censurado ali na tela que a pessoa teria $10 de desconto. O que, sei lá, pra mim ainda não vale muito a pena não, viu? Ainda mais que a gente sabe que ele vem com um presentinho junto. Mas é aquela coisa, né? Cada um é cada um. Seguindo no vídeo, valendo a pena ou não, muita gente ligou pra esse número, enquanto muitos nem tiveram algum retorno. Por outro lado, teve vários outros que conseguiram ter algum retorno, só que não foi muito bem o que as pessoas esperavam. Porque seja lá quem atendeu do outro lado, tinha uma voz toda distorcida. E a ligação, pouco tempo depois de ser atendida, ela simplesmente caía. Com tudo isso então, a gente é levado pra 3 anos depois, agora em 92, pro próximo caso chamado de Jordan Armen. E se você tá achando esse nome familiar é porque esse é o mesmo cara que aparece na descrição do primeiro vídeo. Aqui é contado que em 12 de janeiro de 92, o Jordan documentou o encontro dele com o boneco Yuppie, que ele tinha comprado pro filho dele no Natal passado. Mesma criança que, vocês já estão ligados. Nesse relato do Jordan é falado que as coisas estranhas começaram a acontecer na noite do dia 11, quando ele começou a ouvir alguns barulhos estranhos, como se fossem tábuas sendo quebradas no quarto do filho dele. Só que ele ainda ficou de boa, ele só foi deixar pra ver o que tinha rolado no dia seguinte. E foi no dia seguinte que a bomba estourou de vez. Porque quando foi pela manhã, ele foi ver o filho dele e ele encontrou o quarto do moleque todo destruído. Só que o menino simplesmente tava de boaça. Ele não viu nada, dormiu de boa. A única coisa fora do comum que ele disse é que antes dele pegar no sono, ele conseguiu ouvir a boneca falando de um tom muito diferente do comum, com uma voz meio esquisita, e que também ela tava falando algumas coisas que ninguém nem tinha ensinado pra ela, porque a boneca foi feita só pra repetir o que a pessoa dizer pra ela, né? E ninguém tinha falado nada. Então assim, dado o contexto um tanto quanto absurdo, o Jordan preocupado foi atrás da polícia. Vai que a boneca tava falando que um possível invasor ali tenha dito, ou sei lá, né? O que será que aconteceu? Só que como é de praxe, né? Nesse tipo de história, ninguém botou fé nele e ele teve que dar seus pulos pra resolver isso sozinho. E o que ele fez foi até meio drástico, né? Se começou a dar BO numa casa, é só se mudar pra outra casa, né? E foi bem isso que ele fez, né? Quem pode, pode. Só que isso, infelizmente, também não resolveu. Porque só 5 dias depois dele se mudar, mais uma vez, ele encontrou o quarto do menino todo destruído. E aí eu só imagino a mente do cara como é que tava, né? Ele agora, sem ter muito pra onde correr, né? Ele já se mudou de casa e tá acontecendo as coisas ainda. Ele acaba decidindo instalar uma câmera de segurança no corredor que levava pro quarto do garoto, pra ver se ele conseguia descobrir o que tava rolando. E uma das fotos que ele conseguiu tirar acabou revelando uma coisa que eu acho que ele nunca na vida dele ia imaginar. Seja lá o que fosse isso, humano com certeza não era. E o Jordan, muito pá com isso, foi atrás de conseguir respostas, falando com várias pessoas. Nessa aí ele acabou descobrindo que ele não era o único que tava passando por isso. Um cara mesmo chamado Robert Mostes diz que já tava passando por isso há
anos. E ele diz que já chegou a ver essa criatura várias vezes, sempre perto do boneco da filha dele. O vídeo então avança mais alguns anos, agora pro ano 2000, pra mostrar que a coisa ficou ainda mais feia. Porque nesse ponto aqui já tem 17 pessoas relatando que os filhos apareceram. Era como se tivesse rolado um sequestro em massa naquela cidade. E o mais maluco é que todos os pais estavam relatando a mesma coisa, que todo mundo viu uma figura alta e escura antes da merda acontecer. Só que assim, por sorte, né, todas as crianças acabaram sendo encontradas depois e estranhamente nenhuma delas lembrava de nada que aconteceu, além de uma única coisa, um comportamento um tanto quanto incomum do boneco Yuppie. E aí o pessoal ligou as coisas, porque tipo, pode parecer loucura as crianças estar desaparecendo por causa de um ursinho, mas qual seria a outra explicação pra isso? Tudo tava apontando pra esse boneco, e a população revoltada então começou a fazer uma campanha pra tirar esse bicho do mapa, né? E é aí que a gente entra numa parte bem curiosa do vídeo, porque é falado que um caso dentre todos acabou chamando muito mais atenção, que foi o do filho do Jordan, porque ele foi uma das únicas crianças que acabou desaparecendo, só que mesmo já se passando 3 semanas, ele ainda não foi encontrado. Como eu sempre digo, né, isso aqui já é clichê, mano, nada tá tão ruim que não possa piorar, porque além do cara tá com um filho desaparecido, ele ainda por cima continua vendo aquela entidade dentro da casa dele, e não tinha nada que ele pudesse fazer além de rezar pra ver se esse tormento passava. Mas enfim, com toda essa loucura acontecendo, é de se imaginar que não ia demorar muito pra notícia se espalhar pela cidade, dos aparecimentos, da criatura, do boneco, e várias pessoas no processo foram relatando que também já tinham visto essa criatura. E mano, o negócio virou mó fuzuê. E o doido é que a única iniciativa que a polícia conseguiu tomar ali no momento, né, inclusive ali pra mim foi uma decisão bem duvidosa, dadas as circunstâncias, né, com um monte de criança desaparecida, eles só pediram pro pessoal pra que todo mundo instalasse câmeras de segurança nas casas, porque de acordo com eles, né, ali no momento não tinha muito que eles pudessem fazer. E meio que foi isso. Nessa aí, né, 2 famílias seguindo essa orientação acabou conseguindo gravar a criatura. Uma delas, a criatura tava dentro do quarto da criança. E com a outra família, conseguiram registrar ela na janela também do quarto da criança. Detalhe que nesse caso aqui a criança ainda estava desaparecida, mas pelo que parece a entidade ainda ficou por ali. No ano seguinte, então, quando foi em janeiro, infelizmente 7 crianças que estavam desaparecidas foram encontradas desvividas, com alguns hematomas pelo corpo, e o mais louco é que isso aconteceu coisa de 1 semana antes da polícia conseguir encontrar elas. Então, mano, é osso, viu? E todo esse caso acabou ficando por aí. Depois dessa tragédia, todos os bonecos Yuppie foram destruídos para evitar que mais alguma coisa horrível acontecesse. Só que é aquela coisa, né? Tudo que aconteceu acabou deixando muitas perguntas sem respostas, porque ninguém conseguiu realmente descobrir se era uma entidade que estava fazendo tudo aquilo, se era uma pessoa fantasiada, algum serial, vocês sabem, né? O YouTube não gosta muito que fale essas coisas, enfim. O que aconteceu de verdade, ninguém sabe. A única certeza é que tudo acabou da pior forma possível e que caso tudo isso tenha acontecido realmente por causa de alguma força sobrenatural, no fim, destruir o boneco, a casca que o demônio estava usando, não vai impedir ele de continuar fazendo vítimas por aí. Ele ainda estava entre as pessoas.
Chegando então nesse terceiro episódio, aqui a gente vai acompanhar as coisas que vão acontecer pelo diário de uma criança, que pela descrição desse vídeo é revelado que essa criança é a filha daquele cara do episódio 2 que diz ter visto aquela criatura algumas vezes perto do boneco da filha dele. Pois é, parece que a filha dele um tempo depois acabou virando mais uma das vítimas dessa entidade. Mas enfim, é escrito por ela que ela foi passar um final de semana na casa da avó porque os pais dela foram sair e que a avó dela tava incentivando ela a ir brincar com as outras crianças na casa da vizinha, só que ela não tava muito afim de ir porque as crianças, de acordo com ela, pareciam ser malvadas. E até aí beleza, né? Tudo tranquilo por enquanto. Nas próximas páginas ela já muda um pouquinho de assunto e diz que naquele dia ela tava bem entediada e que na noite anterior a avó dela tinha mostrado a coleção de vidro dela e também tinha mostrado o porão da casa. E a menina diz que o porão não foi lá um lugar muito legal pra ela, né? Que ela não gostou muito de ir lá porque o porão é bem assustador. E meu amigo, até eu, marmanjo, eu ia ficar meio padinho nisso aí, né? Então imagina só uma criança. Que lugarzinho horroroso. Isso é pra quê? Pra desovar corpo? Mas talvez tivesse um motivo a mais pro medo dela, quem sabe? Apesar de estranho, vai por mim. A coisa vai ficar feia mesmo nas próximas páginas, que é quando ela diz ter ganhado de presente um boneco Yuppie da avó dela. Porque logo depois dela dizer que ganhou esse treco feio de presente, ela diz já tá na hora de dormir. Depois isso acontece. Uma das criaturas já tava na cola dela só esperando ela dormir. Inclusive aqui no diário dela ela diz ter visto a criatura, que a criatura tava fingindo querer esse amigo dela e que ele levou embora o boneco Yuppie que ela tinha ganhado de presente. E o episódio meio que termina por aí com ela falando que viu os dentes dele. E gente, é o seguinte, apesar desse episódio aqui parecer ter sido feito só pra contar um pouco da história da menininha que acabou sendo levada pela criatura um tempo depois, tem uma coisa bem interessante que dá pra tirar daqui se prestar um pouquinho a mais de atenção, que é a criatura em si. Ela é bem diferente das que a gente viu nos outros episódios, o que pode querer dizer que talvez exista mais de uma criatura dessa por aí, talvez com cada uma se apossando de boneco diferente, quem sabe? E durante o vídeo mesmo tem uma coisa que acontece que reforça muito bem essa ideia, que é um som bem esquisito que começa a tocar numa parte ali. Isso aí é código Morse e traduzindo isso aí a gente tem a mensagem: a vovó não conseguiu ajudar, ele me queria que eu conhecesse os amigos dele. Bom, além da própria venda do boneco Yuppie, que como a gente sabe foi um tremendo sucesso nessa cidade, é falado aqui que uma pessoa anônima mandou um vídeo com o nome de emirygame.mov pra polícia de um suposto jogo que existiu do boneco em algum momento que não é especificado. Pois é, o cara além de lançar um boneco amaldiçoado, não satisfeito também fez um jogo, mas beleza, né? Esse suposto jogo feito pelo criador do Yuppie era bem simples, naquela pegada dos jogos Flash bem antigão, onde a única coisa que tinha que fazer era achar o boneco no meio de cenários, sendo que nem muitos cenários tinha só uns 4, e quando a pessoa que tá jogando isso aqui passa essas 4 fases, o vídeo corta pra mostrar uma investigação da polícia num caso chamado de E. Arlen. É contado que um pai de família mandou um monte de foto pra polícia como evidência do desaparecimento da filha dele, que tinha sumido justamente no dia 12, que se você não lembra, né, foi justamente o dia que rolou as ligações pra aquele comercial nem um pouco suspeito do Yuppie. E deixa eu adivinhar, né, o nome do arquivo do vídeo do jogo do Yuppie revela justamente o nome da filha desse cara. Enfim, é falado que todas as fotos fornecidas por ele foram avaliadas e classificadas por níveis de interesse, da menos interessante à mais reveladora, onde a primeira foto só aparece uma porta tremida, a segunda também não tem nada demais, é só um colchão velho, e é só a partir da terceira que a coisa começa a ficar meio esquisita, porque à primeira vista pode parecer só a foto de uma janela, mas dando um zoom e aumentando o contraste da foto, tinha uma coisinha a mais que era a mão de alguém. Só que fica pior, porque na imagem seguinte aparece uma carta que a filha dele deixou pra trás falando que amava o Yuppie, que ele fazia ela muito feliz, e depois vem a última foto, que foi a foto que batia com todas as outras denúncias na época dos desaparecimentos, simplesmente a foto da criatura na escuridão, se espreitando na casa dele. A polícia então, depois de analisar tudo isso, mandou alguns policiais pra casa dos Arlen, e foi montada toda uma operação na intenção de tentar pegar
pegar ou pelo menos conseguir fazer algum registro do sequestrador, já que possivelmente ele ainda poderia estar pelas redondezas. E de 3 testes que eles conseguiram fazer, só o segundo realmente deu algum resultado. E mano, é a partir daqui que as coisas realmente vão começar a ser esclarecidas, porque antes deles mostrarem essa gravação que eles conseguiram fazer da criatura, é falado que ela já sabia o que eles estavam fazendo, e que ela propositalmente se deixou ser pega em alguns momentos, tanto que um dos policiais diz ter encontrado ela em pé no quarto da Emily e que uma falsa sensação de esperança estava se alimentando da tristeza deles. E essa é uma frase bem literal, porque logo depois disso a gente descobre o sentido de todo esse negócio, porque bem rapidinho quando os policiais mostram a foto do rosto da criatura que eles conseguiram pegar, uma mensagem vem junta bem rapidinho ali, falando que a criatura tá usando o boneco Yuppie como um tipo de portal pra nossa realidade, mas que ele não tá se apossando da existência física do boneco, e sim todo o pensamento em volta dele. Por isso que quanto mais as pessoas conseguirem esconder os sentimentos sobre essa criatura, mais fraca ela vai ficar consequentemente. Ou seja, tudo que a gente viu até agora sobre todos os sequestros, o boneco em si, o jogo dele e até mesmo todo esse joguinho psicológico que a criatura tá fazendo com a polícia e até com os pais também, né? Tudo isso é com uma intenção muito maior. Por isso dos sequestros, por exemplo, não é fazer o mal por fazer o mal, ele tá fazendo tudo isso para ser lembrado e ficar cada vez mais forte com isso. David, we're gonna need more backup. She's outside the house with us. She's in the house. Here. Você não pode ser nosso amigo, Jack. Estamos cheios. A Emily precisa dormir e amanhã é um grande dia para ela. É o seu aniversário. Até agora, com o passar dos episódios, além das coisas propriamente bizarras que foi acontecendo, 2 coisas já foram explicadas de certa forma, que foi sobre a criatura em si, que não existe só uma, tanto pela aparência como também pelas próprias coisas que elas falam, falando quase tudo no plural, como também a intenção delas que é se fortalecer causando as piores emoções nas pessoas, sejam nos pais preocupados com os filhos desaparecidos, a polícia pá com toda a situação, as próprias crianças pensando no boneco, enfim. Esse bicho é um tanto quanto ardiloso. Agora, que ele tá fazendo tudo isso a gente sabe, só que como ele tá fazendo tudo isso. É o que vai ser explicado nesse 5º episódio. DDCE. Essa é a abreviação do chamado Entidades Conscientes Do-Dimensionais, ou simplificando, as criaturas que a gente viu nos episódios. É contado que existe uma dimensão oposta da nossa onde essas criaturas vivem e que dependendo de certas situações, esses seres conseguem ser capazes de se comunicar com a gente. Não só escolhendo um objeto como meio para transitar entre os 2 mundos, como também eles usam pensamentos, ondas cerebrais e coisas do tipo para se fortalecer. Inclusive um exemplo que eles usam aqui é bem parecido com as próprias formas de pensamento do Greylock, que foi o primeiro Analog Horror que eu vi na vida, vivo puxando o saco, Analog Horror que eu gosto bastante, pra mim ele é um dos melhores, mano. Eles usam aqui esse exemplo de quando algum ente querido morre, por exemplo, né, o seu luto, aquele sentimento intenso que você fica, acaba criando um caminho pra essas entidades entrar na sua mente. E quando isso acontece, meu amigo, dá ruim, porque eles literalmente conseguem te enlouquecer aos poucos, fazendo você ver coisas que não existem, ouvir sons e coisas assim, tudo na sua cabeça. E tudo isso, como a gente viu, não com a intenção de se alimentar do medo da pessoa ou coisa do gênero, né? Mas sim da própria existência da pessoa, mano. O cara é literalmente um sanguessuga, como se fosse um parasita. Quanto mais a pessoa ficar refém da criatura, quanto mais ela crê na existência da entidade, mais forte a entidade vai ficar. Eu acho que deu pra entender. Só que agora, eles contam como se proteger disso. Coisa que até agora ninguém falou e o jeito que eles apresentam aqui não é lá uma coisa muito eficiente, viu? Porque eles dizem que o único jeito de criar uma nova barragem entre os 2 mundos, depois da criatura conseguir escapar, é só você literalmente fingir que nada tá acontecendo. Você é num lugar aí na sua casa e a criatura apareceu lá, não demonstra medo, vai pra lá como se não tivesse acontecendo nada, não fale com ela, não olhe, nada, mano. Não faça nada e vida que segue. Agora, como explicar a tua artimanha pra uma criança? É complicado, né? Mas enfim, seguindo no vídeo, depois de mostrarem todas as orientações, a gente é levado pra um bom tempo no futuro, não fica muito claro em que ano isso aqui tá acontecendo, mas é uns
bons anos depois, viu? Uma gravação de uma pessoa que tava fazendo todo o oposto do que acabaram de explicar pra gente. Uma das criaturas tava ali de encosto nessa pessoa e além dela ignorar o bicho, ele viu esse treco horroroso e resolveu fazer amizade com ele. Mano, vocês ouviram certo. Vê se pode. É falado então por essa pessoa que ele já viu essa criatura em 7 outros momentos e que cada vez o contato entre eles tá ficando mais complicado, porque a criatura não só tá aparecendo pra ele muito mais vezes do que antes, como também ela tá até conseguindo invadir os sonhos dele, azucrinando a cabeça do coitado, falando sem parar sobre um lago que ficava a 30 quilômetros da casa dele. Uma coisa bem específica e aleatória à primeira vista, mas por algum motivo a criatura queria que ele fosse lá. E mesmo só existindo como evidência uma gravação de 1988 de que esse lago realmente existia, ele ainda assim foi lá pra descobrir por conta própria o que tava rolando, o que pra mim não faz sentido nenhum, né? Eu nunca quis sair sozinho em um lugar a 30 quilômetros da minha casa porque um demônio tá falando, mas tudo bem, né? O cara foi e encontrou o que a entidade tanto queria que ele visse. Mano, essa parte aqui é bem confusa, mas não é de tudo ruim, né? Eu tenho uma teoria do que tá rolando aqui, mas a gente já chega lá. Porque quando o cara chega no lago, um monte de coisa que não dá pra saber o que é começa a sair da água do nada. A gravação dele começa a ter um monte de interferência e 2 imagens aparecem na tela. A primeira de uma coisa chamada tumba molecular. E a segunda que é a imagem do próprio lago com aquelas coisas saindo da água, com a legenda na imagem chamando essas coisas de braços. E a visita dele nesse lugar meio que fica por aí, né? Ele vai embora e diz que pesquisou bastante pra ver se ele encontrava alguma coisa que explicasse tudo o que aconteceu, né? Tudo que ele viu. Só que a única coisa mais próxima que ele encontrou foi só um vídeo no YouTube de 12 anos atrás de uma pessoa que também tava com uma dessas criaturas na cola e resolveu filmar ela pra postar na internet. O que de certa forma acabou não sendo nada esclarecedor pra ele, né? Além de descobrir que ele não era o único que passou por isso. E na sua última mensagem aqui no vídeo ele diz que mesmo se rendendo aos poucos, né, pra influência que a criatura tá tendo sobre ele ainda assim vai se manter firme. Só que não, ele na real acaba resolvendo cortar o mal pela raiz e o mal no caso é ele mesmo, né? Porque ele que no fim tá alimentando a criatura. Ryan Manson. Esse é o nome do cara que a gente acompanhou por todo esse episódio e né, ele acabou tendo um fim bem trágico. Só que o curioso, mano, é que tanto pelas coisas que ele mesmo diz, como também pela própria descrição do vídeo, tudo levava a crer que ele ia se auto-arrastar pra cima. Só que, pelo que parece, né, a criatura que fez isso com ele, seja lá por quê. Só que isso também não é o único mistério do episódio, porque nesse episódio inteiro a gente é bombardeado sem parar com um monte de informação das criaturas e tudo é muito simples de entender, menos o lago em si. E por que a criatura queria que o Ryan fosse lá? Porque assim, é mostrado primeiro aqueles braços, depois várias criaturas começam a aparecer na tela e depois vem aquela tal tumba molecular. E mano, por essa sequência de coisas que começam a acontecer nessa parte, o mais óbvio a se pensar, né, tudo me leva a acreditar que esse negócio nada mais é que o lugar onde está o portal que liga a nossa dimensão com a deles. Tanto que se a gente reparar ali embaixo na imagem, parece ter a representação de algumas pessoas, né, as criaturas no caso, né, saindo de lá, com várias mini passagens se formando até a superfície onde tem aqueles braços saindo. A minha teoria meio que é essa, né? Isso é o portal de onde que eles vêm, só que com um nome tenebroso, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos seguir. Bom, não que toda essa questão do lago e do portal tivesse sendo um mistério enorme, mas já aqui nesse próximo episódio que realmente confirma pra gente que as criaturas realmente têm alguma relação não só com aquele lago em específico, mas sim com todos os lagos da região da Nova Inglaterra. Primeiro que assim que o episódio abre, uma mensagem aparece falando que em 1º de dezembro foi encontrado em 27 lagos uma substância que causa pneumonia nas pessoas, o que por agora, né, eu acho que é uma informação meio jogada ali, mas daqui é porque deve ter alguma coisa a ver com as criaturas também. E depois disso, o vídeo segue com outro texto falando pra gente entrar na colmeia. E esse lugar que eles chamam de colmeia não é um lugar muito bonito não, viu? Porque a pessoa que tá andando sozinha nesse lugar passa por alguns cômodos, passa por uns corredores, até que do nada um probleminha aparece. Por todo esse tempo, ele não estava realmente sozinho lá. E depois que o caminho dele e o da criatura se cruzou, seja lá quem fosse essa pessoa, acabou virando o lanche desse bicho.
O episódio meio que termina por aí, mas ainda tem duas coisinhas pra gente se ligar. Primeiro, a descrição desse vídeo aqui tem mais um outro código Morse, e traduzindo ele a gente tem uma mensagem falando que 12 crianças de 7 a 16 anos foram encontradas no fundo do rio envolvidas em uma massa semelhante à pele. O que pra mim isso quer dizer que depois deles pegarem as crianças, eles levam elas pra essa outra dimensão, pra essa colmeia, esse lugar todo esquisitão, se alimentam delas e depois descartam o que sobrou no rio. Seria isso que a gente acabou de presenciar? Provavelmente. Só que uma coisa que tá me deixando meio pá com tudo isso é que a criatura nessa outra dimensão é muito diferente das outras que apareceram até agora. A gente sabe que existem várias, né? Não é só uma, todas elas têm aparências diferentes, mas até agora nada foi igual a isso. Será que eles têm alguma espécie de estágios também? Só seguindo pra saber. Mano, vocês estão ligados que quando eu falo assim é porque é mesmo. Mas até a gente chegar nessa maçaroca de carne nojenta, ainda tem muito chão, viu? Então, vamos voltar um pouquinho. Nesse sétimo episódio, a gente é levado pra uma fita que vai apresentar um guia de como usar um aparelho chamado leitor dimensional. Pois é, parece que depois de tudo que aconteceu com o Yuppie e toda a treta que começou a rolar depois, essas criaturas já estão manjadas e já tá até começando a existir aparelhos pro pessoal conseguir ver essas criaturas pelo menos e, sei lá, ter alguma reação, né? Ter alguma coisa pra se defender ali. Então é o seguinte, é falado aqui que esse aparelho foi feito para fornecer assinaturas de calor de organismos bidimensionais com propriedades imperfeitas. E guardem isso aí que vai fazer mais sentido depois. E que o aparelho não só é capaz de rastrear, como também de registrar as assinaturas de calor dessas criaturas. E isso é uma coisa que já a gente vai ver na prática. Porque enquanto essa fita de orientação tá ali ensinando como funcionam os botões do aparelho e o que cada coisa faz, e não vem tanto ao caso aqui, não é uma coisa muito importante, um outro vídeo vai se mesclando de alguém que percebeu que tinha alguma coisa de errado ali na casa dele. A pessoa aqui do vídeo topou com uma dessas criaturas, só que as coisas nesse ponto aqui já estão diferentes, né? O cara tinha um aparelho com ele e ele conseguiu pegar a criatura no flagra. Ele registrou a criatura. E ela quando percebeu isso, mano, é até engraçado, porque até agora os bichos eram meio que invencível praticamente, sabe? Mas tirando esse negócio stalker deles, não sobra nada. E essa criatura quando percebeu que foi encontrada, mano, ela saiu correndo. É sério, ela saiu correndo. E o final do episódio mostra justamente o cara perseguindo a criatura, que deu aquele Pelé nele e tentou fugir de volta pro lago mais perto que tinha por lá. E detalhe importante que eu não sei se vocês pegaram já, é que essa palhaçada dessas criaturas até agora sempre aconteceram de madrugada às 3 da manhã. Chegando então no oitavo episódio, as coisas vão começar a mudar um pouquinho. Porque não só esse episódio aqui, como também o episódio 9 e 10 vão só falar sobre alguns casos isolados envolvendo as criaturas. Mas até meio que os episódios filler, assim, não agregam tanto pra história. Por isso que eu resolvi falar deles tudo junto aqui, beleza? Então é o seguinte, não vai ficar confuso, prometo pra vocês. Nesse oitavo episódio aqui, o que é apresentado pra gente é um relato de um fazendeiro chamado Robert, que foi na polícia fazer uma denúncia de um certo animal deformado que ficou tentando invadir a casa dele e também perseguindo ele. E o episódio acaba mostrando a foto da criatura. Pois é, literalmente só isso. Já o nono episódio, chamado de Ele Me Seguiu Até em Casa, é só uma fita de orientação para as pessoas que querem passear de barco nos lagos lá pela região. E como a gente muito bem sabe, as criaturas praticamente vivem no fundo desses lagos. Então assim, a fita tá ali dando umas dicas básicas, tudo normal, falando de equipamento de emergência, ter o mapa para conseguir navegar de boa, até ficar esquisito e aconselharem as pessoas a fecharem os olhos às 3h03 da manhã. Se tiver mais gente a bordo, todo mundo tem que ficar parado e se alguém ouvir alguma voz não é pra dar atenção. Coisa clichê de Analogue Horror e é claro que vai ter alguém que não vai seguir essas dicas, né? E esse é o caso do amigão aqui que não seguiu nada, ele inclusive até tirou uma foto da criatura que apareceu lá e o final é o que tá no título, né? Deu ruim pra ele. E por fim, no 10º episódio, aqui é mostrada a coisa mais exótica de toda a série. Mano, é sério, é muito engraçado o que eles contam aqui, porque as criaturas antes possuíam objetos. E agora, com esse episódio aqui, é mostrado que elas começaram a usar o Instagram pra entrar na mente das pessoas, mano. Vai vendo. É contado aqui que uma pessoa achou um perfil estranho no Instagram chamado Mantenha Suas Janelas Abertas e que, curiosamente, a foto desse perfil parecia muito com a janela da própria sala dessa pessoa. Essa pessoa então conseguiu acessar essa conta bizarra, literalmente adivinhando a senha, não que isso faça algum sentido, né, mas tudo bem. E a pessoa quando foi dar uma fuçada no perfil, a criatura se manifestou pelo celular. Os bichos estão entrando na mente das pessoas pelo celular, mano. Jesus amado. E com tudo isso então a gente chega no último e principal episódio, que é a entrada 5.
E chegando então aqui no último episódio dessa primeira temporada, ele, apesar de ser até meio grandinho, e questão de conteúdo a coisa fica pelo básico mesmo. Porque durante todo o episódio que é mostrado pra gente é só uma gravação de um áudio de 98 de um agente do governo chamado James que meio que revela pras pessoas as guerras escondidas que tá acontecendo contra as criaturas. O que de certa forma é até meio interessante, né, ver toda essa situação aqui pelo olhar de um agente do governo. Mas enfim, dentre as coisas que ele diz, uma das coisas mais importantes na minha visão é a informação de que as criaturas aparentemente se sentem mais à vontade em lugares mais frios. Eles foram vistos praticamente só em regiões de países extremamente gelados, o que justifica o porquê delas naquela região específica que lançou o Yuppie terem meio que se instalado no fundo dos lagos. Mas beleza, né? Continuando, ele diz também que meio que existe uma divisão entre as criaturas, entre as da colmeia, que são chamadas de guardas, e as que vão caçar a galera por aí. E, inclusive, a própria colmeia, que eu achei que seria uma coisa muito mais mística ali, pelo que dá a entender pelas coisas que ele diz, na real, o portal, mano, é uma coisa física. Eles literalmente estão conseguindo explorar e estudar esse lugar. O que, né, como é de se imaginar, deve ser uma coisa extremamente arriscada, e no final do episódio a gente vê tudo dando errado. Porque quando ele diz ali na ligação que ele e a sua equipe estão saindo da colmeia e indo pro laboratório, dali um pouquinho ele revela que as criaturas foram atrás deles. As criaturas literalmente encurralaram eles lá dentro, jogaram alguma espécie de gás no ar e estão lá fora de boa, sadicamente esperando tudo ruir de dentro pra fora. E foi esse o vídeo de hoje. Esse é um Analog Horror bem bacana que tá correndo ainda. Tem a segunda temporada pra comentar depois, né? Quando tiver mais alguns episódios. E ver onde que isso aqui vai dar, né? Porque pra um negócio que começou só como se fosse uma parada tipo Annabelle, assim, com uma entidade possuindo um boneco, a gente terminou Analog Horror vendo que isso aí não era nem a ponta do problema, né? Existem várias criaturas, elas são super inteligentes, existe uma outra dimensão nesse mundo aqui. Enfim, mano, a parada ficou maluca. E assim, mano, uma coisa que é uma opinião pessoal minha, né, do que eu achei da série. Eu acho que pra ficar perfeito aqui, era só eles ter aprofundado melhor a questão do Yuppie, porque a história no começo girou em torno dele, né, e meio que ele foi deixado de escanteio enquanto a dimensão das coisas iam crescendo. E meio que, sei lá, ficou uma dúvida em mim, tipo, será que aquele criador anônimo do Yuppie tem alguma relevância mais aprofundada na história? Porque ele fez o boneco, né, teve todo o problema ali, eu acho que a partir do boneco que as criaturas realmente começaram a se espalhar ali pelo mundo e tudo mais. Depois rolou até aquele jogo do Yuppie. Então assim, mano, tinha maldade ali no meio. Então seja lá quem fosse essa pessoa sabia muito bem o que ela tava fazendo. Sei lá, mano, eu queria saber mais dessa parte da história, tá ligado? Mas é isso aí. De resto, nota 10 Analog Horror, mano. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que mandou mensagens positivas pra minha gatinha, a todo mundo que pôde contribuir com a vaquinha, a todos os membros aqui do canal também, as pessoas que acreditam aqui no meu trabalho, né? Estão aqui todo vídeo comentando, interagindo. Vocês não sabem como isso aí me deixa feliz, viu? Mas é isso aí, até uma próxima.